Vamos ouvir agora a história A Ressurreição de Jesus. Todos os anos, os judeus reuniam-se em Jerusalém para festejar a Páscoa. Jesus também ia para lá acompanhado de seus discípulos. Quando entrava na cidade, era recebido com festa. Mas na sua humildade, Jesus entrava montado em um jumentinho. Os discípulos não entendiam, mas sabiam que alguma coisa estava para acontecer a Jesus naqueles dias. Jesus reuniu seus discípulos para a última Santa Ceia. Todos queriam chamar a atenção do Mestre. Então, ele resolveu ensinar-lhes uma lição. Pediu uma bacia com água e, ajoelhado, lavou os pés de todos. Com este gesto, deu-lhes uma lição de humildade. Naquela mesma noite, Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos para a última ceia. Orou, abençoou o pão e repartiu entre eles. Tomou o cálice de vinho, deu para que todos o bebessem. Quando Jesus pegou o pão, disse: Este é o meu corpo, e o vinho, o meu sangue. Façam isso quando eu não estiver mais entre vocês. Tarde da noite, Jesus e os discípulos foram ao Monte das Oliveiras para orar. Jesus afastou-se de todos e, de joelhos, orou e falou com Deus. Ele sabia que estava chegando a hora do sofrimento e da sua morte. Por 30 moedas de prata, Judas traiu Jesus, entregando-o para os soldados romanos. Depois, o levaram até Pilatos, que o condenou a morrer na cruz. Jesus começou sua via sacra. Carregando a pesada cruz pelas ruas de Jerusalém, ele foi crucificado no Monte Gólgota, entre 2 ladrões. Maria, mãe de Jesus, e os discípulos choraram a sua morte. Ele foi colocado num sepulcro, vigiado por guardas dia e noite. No 3º dia, depois da sua morte, Jesus ressuscitou. Todos os guardas fugiram apavorados, sem saber o que havia acontecido. Marta e Maria Madalena foram ungir o corpo de Jesus com perfume e óleos, de acordo com o costume da época. Quando as 2 mulheres chegaram ao sepulcro, um anjo do Senhor lhes disse: Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. Elas correram para contar aos discípulos. Mais tarde, Jesus apareceu aos discípulos, mostrando-lhes os sinais da crucificação e as marcas dos cravos nas mãos e nos pés. Não dava para acreditar. Depois de muitas perguntas, os discípulos creram que era ele mesmo. Jesus falou-lhes dos motivos da sua morte e ressurreição. Ele disse que tempos difíceis estavam por vir. Jesus ordenou a seus discípulos para que pregassem por todo o mundo o seu evangelho. Ele ficou com os discípulos por mais 40 dias, explicando tudo o que lhe havia acontecido. Jesus foi para o alto de uma montanha. Lá, abençoou os discípulos e foi sendo elevado aos céus, flutuando, suave como um lindo pássaro. Enquanto subia, disse: Não temam, estarei com vocês todos os dias até o fim.